Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindas a mais uma semana de live. Hoje é o último dia, desta semana, da 44ª semana de lives consecutivas. Que bênção, né? Poder estar falando aqui, poder estar lendo, compartilhando com vocês ensinamentos, aprendizados, muitos insights a gente tem aqui ao longo das lives, isso é muito bom. Deixa eu abrir aqui o meu bloquinho de anotações, porque das lives está nascendo também um projeto, tá? Não sei quando, não sei de que forma, mas eu sei que o Senhor vai fazer, e é isso que importa. Então, deixa eu abrir aqui. Pronto. Se você está assistindo essa live pelo YouTube, seja muito bem-vinda. As lives ao vivo são aqui no Instagram e lives gravadas no YouTube. Verônica Souto, já estava com saudade de você. Verônica Souto, sumidíssima por aqui. Mas vamos lá, vamos ver o que Deus tem para nós nesta manhã. Deixa eu convidar aqui algumas pessoas, a gente convida, né? A gente faz a nossa parte, mas tem dado muita falha no envio, tenho ficado muito triste com isso, mas a gente lança a semente e quem faz brotar é o Senhor. Eu vou mandar aqui, não vou mandar muitas não, para ver se não dá falha, que eu acho que é isso. Imaginei que você estava aí com as suas demandas, e é assim, né? Mandando aqui para algumas pessoas. Aqui também, muitas demandas. Então, vamos lá. Quem tiver que entrar, vai entrar. Ontem a gente teve aqui 5 pessoas, se eu não me engano. Foram 5 ou 6 pessoas. A gente teve um número bom, né? Em relação ao que a gente às vezes tem. Porque a gente está tendo muita dificuldade com essa questão do Instagram. Eu não sei de verdade como as coisas vão ficar. Eu não sei o que é, sabe? Que legal! Mas é o que? Tipo quiosque ou loja? Me conta, amiga. Conta tudo. Você vai estar lá hoje? Hoje eu vou a Nova Iguaçu. Qual galeria? Me conta, Verônica. Como é que você não me conta um negócio desse? A gente podendo falar onde está papel colorido. Vai começar hoje, segunda? Quando? Tipo quiosque, legal. Acho muito legal isso. Ó, acesso liberado é o tema do devocional de hoje. Enquanto Verônica Souto escreve ali, eu vou ler. Gente, hoje tá braba, hein? Eu não sei, cara. Acho que eu tenho que comprar algum produto para limpar meu óculos, porque eu limpo com detergente, mas não rola. Fabi, minha amiga, psicanalista, seja bem-vinda. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Hebreus 10, 19 e 20. Olha, que eu tenho para falar, nem vou ler tudo aqui. Ó, tá passando o carro do fumacê aqui, gente. Glória a Deus, né, por isso. Tá barulho, mas glória a Deus por isso. Nós temos acesso liberado. Quero falar para você, Fabi, para você, Verônica, para mim, para quem for ouvir essa live depois. Você já está com acesso liberado. E o que você está fazendo parada, que você ainda não acessou?
o que tem para você. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo do tabernáculo, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor pelas transgressões do povo de Israel. Se outra pessoa não qualificada assumisse essa função, morreria diante da poderosa e santa presença de Deus. Hoje, porém, temos total acesso ao Pai, porque o sangue de Cristo nos lavou do pecado de uma vez por todas, rasgando o véu que dava conexão ao lugar santíssimo e abrindo caminho para que nos aproximemos de Deus com confiança. Esse é o motivo de agora não dependermos de alguém para entrar na presença divina. Isso significa que a responsabilidade de construir um relacionamento com Ele é nossa e não do nosso pregador ou pastor favorito. Percebo que muitos alimentam o grave costume de não assumirem seus compromissos na vida cristã e delegam aos seus líderes o dever de orar, jejuar, estudar as Escrituras e buscar a presença do Pai para dar-lhes uma direção. No entanto, essa postura perigosa e negligente nos impede de desfrutar do grande privilégio que o sacrifício de Cristo oferece. Não se iluda, seu nível de intimidade com Deus não acontecerá num passe de mágica ou por imposição de mãos. Ele requer entrega, esforço e dedicação da sua parte. Só assim você alcançará maturidade, respostas, profundidade e ousadia. Há um véu rasgado e um acesso liberado, esperando por você neste instante. Não terceirize o que só você pode fazer. Amém? Esse é o devocional Mulheres. A gente lê todos os dias antes da leitura do livro, tá? Devocional Mulheres, de Viviane Martinello. Esse devocional, quem doou para as minhas lives foi a Cairóis, em Nova Iguaçu, tá? E o livro que Papel Colorido patrocinou para as nossas lives é esse livro, Fabi, extraordinário para quem está empreendendo, para quem quer empreender, para quem é empresário. Gente, para quem quer melhorar seus relacionamentos, tá? Ele fala de relacionamento, ele fala de venda, ele fala de posicionamento, ele fala de diferencial, ele fala de porquê, ele fala do como, ele fala do quê. Gente, esse livro, Verônica, obrigada por essa oportunidade, porque eu já namorava esse livro há muito tempo, né? Eu flertava com ele, na verdade, não estava próximo, e eu consegui. Isso aí, próxima compra, você tem desconto a Papel Colorido RJ, porque você é minha seguidora, 15% no dinheiro no Pix e 10% no cartão, tá? Ela vai entregar aí em Queimados, Auschwitz, acho que você mora em Auschwitz, né? Então vai entregar aí, você combina com ela a questão do frete. E agora ela tem, acabou de me falar, ela tem um ponto fixo em Nova Iguaçu. Então você pode passar em Nova Iguaçu, querida Fabi, e retirar o seu livro lá. É só encomendar. Verônica, tô indo aí buscar o livro hoje. E vai lá e pega o livro. Olha que facilidade, gente. Comece pelo porquê o livro, tá? O devocional é Devocional Mulheres. Vai ser na galeria que fica na Travessa da Vivian Festas, lojas 100, sei, que dá passagem para a estação de trem. Muito bom o lugar, muito bom. Passa muita gente ali. Verônica, que bênção, que bênção, que bênção. Vai ser extraordinário.
Vai ser extraordinário. Vamos lá. Tô lendo esse livro, tá? Com muita calma. Muita calma. Por quê? Sem pressa de acabar para começar outro, por causa de meta de livro, não. Tô lendo com muita calma. Os capítulos são longos, mas são densos. São densos. Então, assim, não dá pra gente passar. Tem algumas partes dele que parecem ser não fazer muito sentido, mas depois, em algum momento aqui, você pega o link, pega o gancho ali do que ele falou, e é muito interessante, tá, gente? Estou na página 159, ok? Então vamos lá. Só diga alguma coisa se acreditar nela. Está indo pela fé, é isso aí. E é pela fé mesmo, né, que o crente vive. Não tem como. O Dr. King usou seu megafone para mobilizar multidões e segui-lo na busca da justiça social. Os irmãos Wright usavam seu megafone a fim de mobilizar sua comunidade para que os ajudassem a construir a tecnologia capaz de mudar o mundo. Milhares de pessoas ouviram a crença de John Kennedy na atitude de servir a nação e se mobilizaram para levar um homem à Lua em menos de uma década. A capacidade para iniciar e inspirar pessoas a saírem de sua rotina e contribuírem para algo maior que elas mesmas não é exclusiva das causas sociais. Qualquer organização pode construir um megafone capaz de causar um enorme impacto. Na verdade, esse é um dos fatores determinantes para que uma organização seja grande. Grandes organizações não se restringem a obter lucros. Elas lideram pessoas e mudam o curso de seus setores e, às vezes, de nossas vidas no processo. Um claro senso do porquê cria expectativas. Quando não sabemos qual é o porquê de uma organização, não sabemos o que esperar e então esperamos o mínimo. Preço, qualidade, recursos. Aquilo que compõe uma commodity. Mas quando temos uma noção do porquê, esperamos mais para que não se sentem confortáveis tendo que corresponder a um padrão mais elevado. Recomendo com veemência que não tentem saber o seu porquê, nem procurem deixar seu círculo dourado em equilíbrio. Padrões mais elevados são difíceis de manter. Exige a disciplina de falar constantemente sobre ele e lembrar a todos por que a companhia existe. Requer que cada um na organização seja responsável por como fazer as coisas, pelos valores e pelos princípios que a guiam. E leva tempo e esforço assegurar que tudo o que você diz e faz é coerente com seu porquê. Mas para os que quiserem fazer o esforço, há grandes vantagens. Richard Branson primeiro construiu a Virgin Records como uma marca de muitos bilhões de dólares de venda de música no varejo. Depois criou uma bem-sucedida gravadora. Mais tarde, fundou uma companhia aérea que é considerada hoje uma das principais do mundo. Então, partiu para uma marca de refrigerante, uma empresa de planejamento de casamentos, uma companhia de seguros e um serviço de telefonia móvel. E a lista não para por aí. De modo semelhante, a Apple nos vende computadores, telefones, imóveis, gravadores de vídeo digitais, tocadores de MP3 e tem replicado sua capacidade de inovação. A habilidade que certas companhias têm de não só serem bem-sucedidas, mas também de repetir esse sucesso deve-se aos seguidores fiéis, às massas de gente que torcem por seu sucesso. No mundo dos negócios, dizem que a Apple é uma marca de estilo de vida. Estão subestimando o poder da Apple. Gucci é uma marca de estilo de vida. A Apple muda o curso de setores inteiros.
Qualquer que seja a definição, essas poucas companhias não funcionam como entidades corporativas. Elas existem como movimentos sociais. Gente, presta atenção. Eu até falei que a Apple era um estilo de vida, né? Quem comprava um produto da Apple estava aderindo a um estilo de vida. O que o autor está dizendo aqui é que vai além disso. Além, por que a Apple faz tanto sucesso? Por que uma pessoa sonha em ter um iPhone? A pessoa sonha, a pessoa coloca na meta do fim de ano. Meta número tal, comprar o meu iPhone. Ninguém coloca comprar um Samsung, um LG, gente. Eu tenho um LG. Mas eu vou comprar um iPhone. Ninguém coloca isso, gente. Eu vou comprar um Samsung, eu vou comprar um Motorola. Quem coloca isso na meta? A pessoa, no máximo que ela vai colocar eu quero trocar de celular. Mas ela não diz qual é a marca. Se ela acha que ela não pode comprar um iPhone, ela vai dizer que ela quer trocar de celular. Mas ela não vai dizer que ela quer um Samsung. Vocês têm ideia? Por quê? Porque a Apple, ela ativou alguma coisa dentro de nós. Ela ativou um movimento. Olha aqui o que ele diz. Um movimento social. Quem tem um iPhone é diferente. Quem tem um iPhone é fora da curva. Quem tem um iPhone vai ter melhor resultado. Quem tem um iPhone vai gravar vídeos melhores. Quem tem um iPhone vai poder trabalhar melhor pelo celular. Quem tem um iPhone vai tirar fotos melhores. É isso. É um movimento diferenciado. É isso que é o porquê. Então, se o meu negócio, o seu negócio ainda não está do jeito que a gente gostaria, ainda não tem uma adesão de pessoas, é porque nós não achamos ainda o ponto. Eu vi uma matéria de um menino de 17 anos que vendeu um rim clandestinamente e hoje, 10 anos depois, vive dependente de um aparelho para filtrar os rins. Sério? Caraca. Mas ele vendeu pra quê? Pelo amor de Deus, vai comprar um iPhone? Fala aí, pelo amor de Deus. Grandeza que se repete. Ron Brother, eu acho que é assim, Brother, não é um nome familiar, mas ele é um grande líder. Mentira, Verônica. Tá repreendido em nome de Jesus, Senhor. Em 1985, estava com as suas 2 filhas na calçada junto a uma faixa de pedestres, esperando para atravessar a rua. Então, esse homem, Ron, tá? Um grande líder, em 1985 estava com suas 2 filhas na calçada junto a uma faixa de pedestre esperando para atravessar a rua. Uma oportunidade perfeita, pensou, para ensinar às meninas uma valiosa lição de vida. Ele apontou no outro lado da rua para o sinal vermelho, que quer dizer pare, e perguntou a elas, o que acham que aquele sinal significa? Significa que temos que ficar aqui parados, responderam. Tem certeza? Ele perguntou retoricamente. Como sabem que não estão dizendo para correr? Com a fala mansa e quase sempre vestindo no trabalho um terno de 3 peças muito bem cortado, Brother se parece com o que se imagina de um executivo conservador. Mas não suponha que sabe como as coisas funcionam só com base naquilo que vê. Brother é tudo menos um estereótipo. Embora tenha usufruído das vantagens do sucesso, não é motivado por elas. Elas sempre foram subproduto não intencional do seu trabalho.
Brother é movido por um claro senso de porquê. Ele vê um mundo no qual as pessoas aceitam a vida que levam e fazem as coisas não porque sejam obrigadas, mas porque ninguém jamais lhe mostrou uma alternativa. Esta é a lição que ele estava ensinando às filhas naquele dia na faixa de pedestre. Sempre há outra expectativa a considerar. O fato de Brother sempre começar pelo porquê permitiu que obtivesse grandes coisas para si mesmo. Mas o mais significativo é sua habilidade em compartilhar seu porquê, através das coisas que faz inspirar os que cercam a fazer grandes coisas para si mesmos. Como acontece com a maioria de nós, o caminho seguido na carreira Tô apavorada com isso. Tudo que Brother fez em sua vida sempre começou pelo porquê. Sua inflexível crença de que, se você mostrar a alguém que talvez exista uma rota alternativa, isso pode abrir a possibilidade de que essa rota seja seguida. Embora o trabalho que está fazendo hoje seja capaz de mudar o mundo, Brother nem sempre esteve no negócio da paz mundial. Como muitos líderes inspiradores, ele mudou o curso de um setor, mas Ron Brother não é um homem de uma maravilha só. Ele tem sido capaz de repetir o sucesso e mudar o curso de múltiplos setores múltiplas vezes. Um executivo sênior de um grande conglomerado da área de alimentos que vendia vegetais enlatados e carnes decidiu comprar uma agência de viagens para o sobrinho. Ele pediu ao Brother, então o diretor financeiro da companhia, que examinasse as finanças da agência antes de efetivar a aquisição. Vendo uma oportunidade que outros não viam, Brother decidiu se juntar à pequena agência de viagens para ajudar a conduzi-la. Uma vez lá, viu como as outras agências trabalhavam e tomou um caminho alternativo. A Graham Hill tornou-se a primeira agência de viagens no litoral leste a aproveitar a nova tecnologia e informatizar suas operações. Ela não só passou a ser uma das mais bem-sucedidas companhias na região, como, um ano depois, seu modelo de negócio havia se tornado um padrão para o setor. Brother não repetiu o feito. Um ex-cliente dele, Sam Rosengarten, trabalhava em um negócio sujo, carvão, petróleo e gás. Todos os setores que criavam brownfields, isto é, terrenos contaminados por suas operações. Pouco se podia fazer nos brownfields. Estavam poluídos demais para serem aproveitados, e a responsabilidade que caberia a quem fosse limpá-los era tão alta que só os prêmios do seguro tornavam-se a tentativa cara. Mas Brother não encara os desafios da mesma forma que todos os outros. A maioria evitava os brownfields. Brownfields eram terrenos contaminados, tá? Porque só enxergavam o custo de limpá-lo. Brother, em vez disso, concentrou-se na limpeza em si. Sua perspectiva alternativa revelou a solução perfeita. Brother já tinha formado sua companhia de desenvolvimento imobiliário, a Bronx Hill, e com 18 funcionários estava se saindo muito bem, sabendo que precisava para aproveitar a oportunidade. Ele se aproximou de Dennis e Moore, uma das maiores companhias de engenharia ambiental no mundo, e compartilhou sua nova perspectiva com eles. Eles gostaram da ideia e formaram uma parceria para realizá-la. Com uma companhia de engenharia que empregava 18.000 pessoas, a percepção de risco foi minimizada e as companhias de seguro ficaram felizes
em oferecer um valor acessível, garantindo o seguro. O crédito suíço First Boston ofereceu um financiamento que deu a Bronx Hill a possibilidade de comprar, recuperar e redesenvolver e vender propriedades antes ambientalmente contaminada por quase 200 milhões de dólares. A Bronx Hill foi a pioneira na indústria de redesenvolvimento de Bronxfield, um setor que prospera até hoje. O porquê de Bronder não só o direcionou para um caminho que era bom para os negócios, mas no processo também ajudou a limpar o meio ambiente. Então, olha só. Ele pensou... Gente, tem uma mosca aqui. Ele pensou fora da caixa. As pessoas iam lá, faziam o serviço normal. Ele, quando pegou, ele decidiu tornar aquelas terras que antes eram contaminadas em terras produtivas. Então, ele tinha uma causa. Ele tinha um porquê. E qual é o nosso porquê, gente? Qual é o seu porquê? O porquê, ele precisa gerar nos outros, gerar nas pessoas uma ação, uma decisão e uma atitude. Eu preciso desejar, me envolver, ter, obter, fazer parte de algo. O meu negócio, o meu produto, ele precisa gerar nas pessoas um desejo de não só comprar, mas de fazer parte. É isso. Anota isso aí. O meu porquê precisa gerar nas pessoas o desejo de se envolver, vírgula, fazer parte de um movimento. Eu, pegando esse gancho aqui, quando a gente olha para alguns mentores, tá? Quando a gente olha para alguns mentores de sucesso que a gente tem, por exemplo, deixa eu pegar alguém aqui. Pregadores, vamos pegar David Leonardo, Thiago Brunet. São pessoas que compram, que passam um estilo, gente, um movimento. Então, quem segue essas pessoas, quem adquire alguma mentoria, quem vão em alguns eventos que eles promovem, as pessoas estão ali por causa do porquê deles. Quando a gente vai para um mentor muito famoso, Pablo Marçal, Paulo Vieira, essas pessoas também têm um porquê muito forte. Paulo Vieira, né, que é o maior coach do Brasil, outros até se levantam, eu não tenho nada contra quem faz outra formação, mas se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria Paulo Vieira, tá? Pelos princípios e valores dele. Então, assim, tem um curso de coaching aí gratuito, quando eu abro isso, poxa, eu paguei R$9.000 na minha formação. E aí você abre o Instagram e tem lá, formação em coach com certificado gratuito. Pelo amor de Deus, gente. Não duvido que ele vai entregar coisas boas. Mas, poxa, é demais, assim, pra minha cabeça, tá? Mas eu iria novamente, por quê? Pelo porquê de Paulo Vieira. De ser um homem
de Deus, de ser um homem que preza muito forte pela família. O porquê dele a gente vê nitidamente na família que ele construiu. E vou falar mais, uma família que ele resgatou. Aliás, resgatou não, porque no pior momento da vida dele ele era separado, né? Ele se separou da primeira esposa. Então ele conseguiu construir uma família do zero. Não teve como restaurar o casamento, né? Porque só depois de um tempo que ele acessou aí o desenvolvimento pessoal, mas ele colocou como prioridade a família. E a gente vê isso muito nitidamente. O Pablo Marçal, né? Todo mundo que se conecta com Pablo Marçal prospera. Qual o porquê dele? O porquê dele é muito forte. Puxa, eu tenho que me conectar com esse cara, ele é muito sábio. Então, Joel J. e entre outros aí, tá? Então, assim, a gente precisa ter muito claro o nosso porquê. E entender se não alcançou o nível que você gostaria, é porque está faltando algo. A verdade é essa. Está faltando clareza no porquê. Está faltando, de repente, você encontrar o porquê. Você tem o como e o que, mas você não tem o porquê. Nem você sabe o seu porquê. Então, precisa estar claro. Para que pessoas se conectem ao seu porquê. E aí, as pessoas farão questão de estarem próximas a você, de adquirirem o que você vende, o que você oferece, tá? É sobre isso. Todos os movimentos são pessoais. Hoje eu vou acabar um pouquinho mais cedo, tá? Começou no 11 de setembro de 2001. Com tantos de nós, Brother voltou sua atenção para o Oriente Médio. Depois dos ataques, perguntou-se como uma coisa daquelas poderia ter acontecido. Ele compreendeu que se um evento daqueles aconteceu uma vez, poderia acontecer novamente, e pela vida das próprias filhas quis buscar um caminho para evitar isso. Enquanto pensava no que poderia fazer, fez uma descoberta notável que levou a algo muito mais profundo do que a proteção de suas filhas ou mesmo a prevenção do terrorismo no país. Ele constatou que nos Estados Unidos a grande maioria dos jovens acorda de manhã com o sentimento de que há oportunidades para eles no futuro, independentemente da situação da economia. A maior parte dos jovens que crescem no país tem um senso de otimismo inerente de que são capazes de conseguir algo se quiserem. O sonho americano. Um rapaz que cresce em Gaza ou uma moça que vive em Iêmen, eu acho, não acordam com o mesmo sentimento. Mesmo que eles tenham o desejo e o otimismo, não está lá. É fácil demais apontar o dedo e dizer que a cultura é diferente, que aquilo não é atingível. O motivo real é que claramente há uma carência de instituições que deem aos jovens da região, bom dia, Jeane, um sentimento de otimismo em relação ao seu futuro. Cursar uma faculdade na Jordânia, por exemplo, talvez ofereça algum status, mas não necessariamente prepara o jovem adulto para o que vem à frente. O sistema educacional, em casos como esse, perpetua um pessimismo cultural sistêmico. Brothers se deu conta de que os problemas com o terrorismo que enfrentamos no Ocidente têm menos a ver com o que rapazes e moças no Oriente Médio pensam sobre os Estados Unidos do que com o que eles pensam sobre si mesmos e sobre sua própria visão do futuro. Por intermédio da EFE Fundação, Brother está montando um programa com todo o Oriente Médio para ensinar os jovens adultos as habilidades técnicas e interpessoais que os farão sentir que têm oportunidade na vida. Sentir que são capazes de controlar o próprio destino,
Brother está usando essa fundação para compartilhar o seu porquê em escala global. Ensinar as pessoas que sempre existe uma alternativa ao caminho no qual pensam que estão. A Education for Employment Foundation não é uma organização americana de caridade querendo fazer o bem em países distantes. É um movimento global. Cada operação dela funciona de forma independente, com moradores construindo a maioria de suas juntas diretoras. Líderes locais assumem responsabilidade de dar aos jovens aquela percepção de oportunidade, oferecendo-lhes a capacitação, o conhecimento e, mais do que tudo, a confiança de escolher um caminho alternativo para si mesmos. Mayada Abu Jaber lidera o movimento na Jordânia. Mohammad Naja difunde a causa em Gaza e na Cisjordânia. E Maen al-Eriani está demonstrando que uma causa pode mudar até uma cultura do... Acho que é Iêmen mesmo, gente. Iêmen. Muitas crianças não têm acesso à educação e a taxa de alfabetismo chega a 41%. Inspirada por Brother, Al-Eriani vê nisso uma incrível oportunidade para os jovens mudarem sua perspectiva e assumir um controle maior do seu próprio futuro. Ele começou a buscar capital para o salto inicial na sua operação. E em uma semana conseguiu levantar $50 mil. A rapidez com que juntou essa quantia foi muito grande, mesmo em relação aos padrões filantrópicos americanos. Mas isso foi no Iêmen, e o Iêmen não tem uma cultura de filantropia, o que faz essa conquista ser muito mais admirável. O Iêmen também é uma das nações mais pobres na região. Mas quando se diz às pessoas por que você está fazendo o que está fazendo, coisas admiráveis acontecem. Por toda a região, todas as pessoas envolvidas acreditam que podem ajudar a ensinar e seus irmãos e irmãs, filhos e filhas, habilidades para os que farão mudar o caminho no qual pensam estar. Estão trabalhando para ajudar a juventude em toda a região e acreditar que seu futuro é brilhante e cheio de oportunidades. E não fazem isso por Brother, fazem isso por elas mesmas. E por isso que a EFE vai mudar o mundo. No alto do megafone, no ponto do porquê, o papel de Brother é inspirar, dar início ao movimento. Mas aqueles que acreditam é que levarão a cabo a mudança real e manterão o movimento atuante. Qualquer um, independentemente de onde vive, o que faz ou de sua nacionalidade, pode participar. Tem a ver com sentirmos que pertencemos. Se você acredita que haja um caminho alternativo àquele em que estamos e que tudo o que temos de fazer é apontar para ele, visite, aí ele colocou aqui o site, e junte-se ao movimento. A ação de mudar o mundo exige apoio daqueles que acreditam. Essa parte aqui eu achei muito confusa, tá? Mas vou pegar o título aqui. O que ele quis dizer aqui? Que todos os movimentos são pessoais. Então, o movimento do seu negócio, ele é pessoal. Não é o movimento da sua empresa, é o movimento da Fabi, é o movimento da Verônica, é o movimento da Sandra, da fulana, da ciclana, da beltrana. Então, antes de se ter uma empresa, de se ter um negócio, existe um movimento pessoal. E se isso não está claro, o que a gente vê? E aí eu tenho feito até palestras, né, para alunos do ensino médio. Quando chega nesse período do ensino médio, o que acontece? Os alunos, eu falo pelo meu filho, tá? Meu filho está no último ano do ensino médio. Tá doido para trabalhar,
para ter o dinheiro dele, para comprar as coisas dele, quer comprar o iPhone dele. É um sonho dele comprar o iPhone. E aí ele, mãe, eu preciso arrumar um emprego. Eu falei, não, você não vai arrumar um emprego agora, você vai terminar os estudos, ano que vem você pode trabalhar, mas desde que você continue a estudar, a focar aí na música, como ele quer ser músico, quer viver da música, né, de forma digna. E aí a ideia desses alunos é pegar qualquer emprego, gente, só para pagar as contas, para poder comprar o que eles querem. Não existe um porquê, sabe? Poucos são, quando a gente chega numa turma de ensino médio, que já está com algo definido. Não, eu quero ter o meu espaço de beleza, porque eu gosto de levar autoestima para as pessoas. Não, eu quero ser psicóloga. Não, eu quero ser enfermeira, porque eu gosto de cuidar do ser humano. Eu tenho... Poucos são. A maioria, tá? A maioria opta por trabalhar. Então vai trabalhar em cafeteria, nada contra. Vai trabalhar com vendas, vai para o comércio, vai trabalhar em padaria, em supermercado. Tem algum problema trabalhar? Não, desde que seja algo que a pessoa sonhe. Porque senão ela vai estar ali somente para pagar contas, como a maioria da população do nosso país. Como um dia eu fui. Eu trabalhei em padaria, meu primeiro emprego foi numa relojoaria, depois eu fui para uma padaria, depois eu fui para um mini mercado. Tudo isso porque eu tinha um propósito maior, que era entrar na Marinha do Brasil. Então eu precisava pagar minha natação, pagar dentista, pagar curso, né? Eu fiz Tamandaré, curso Tamandaré, não sei nem se existe ainda o curso Tamandaré, mas eu fiz o curso Tamandaré quando, na verdade, o preparatório lá para a Marinha feminina era só português e redação que tinha lá, não tinha outras matérias específicas, mas eu fui, me desenvolvi, foi ótimo para mim, não passei na prova da Marinha, tentei 4 vezes, fiquei na reserva 2 anos esperando alguém desistir ou eles aumentarem o número de vagas. E aí eu recebi uma revelação do Senhor, eu mesma, tá? Deus me revelou em sonho que não era aquilo que Ele queria para mim e que eu deveria... não era aquilo, tá? Buscar e sonhar? Sim, olha, de verdade, eu acredito que sonhos são individuais, tá? Sonhos são individuais, então assim, ainda que a gente tem que motivar eles a realizarem os sonhos, certo? Realizarem os sonhos que eles têm, porque a gente transferir não, mas motivar os filhos a buscar e sonhar, sim, nós temos que fazer isso, as instituições também, mas mas a necessidade, e a realidade é outra, tá? Os pais, a maioria, gente... E aí eu dei uma palestra em uma escola estadual em Queimados e dei palestra em escola particular aqui em Cabuçu. E o desafio é o mesmo, tá? Os pais sempre muito ocupados, trabalhando para poder colocar o sustento dentro de casa e os filhos decidem trabalhar. Muitas vezes já engavetam os sonhos ali, ó, no finalzinho do ensino médio. E tinha um aluno em uma dessas escolas em que ele, no último ano, né, terceiro ano, ele sarado, trincado, e todo mundo fala, nossa, fulano ama educação física, fulano ama academia, ama fazer exercício, ele faz exercício todo dia, ele malha até quando a academia não abre, ele tá malhando em casa, não sei o que. E aí eu cheguei para ele e falei assim, então você vai fazer educação física, né? Vai ser um personal, vai abrir o seu próprio estabelecimento, vai empreender nessa área, ou alguma coisa, né? Falei nesse sentido, e ele falou assim, não, eu tenho medo da reação dos meus pais, eu vou procurar um emprego e tal. Sabe? Já engavetando sonhos. E aí a gente fez as dinâmicas, tudo que a gente tinha que fazer, entregar ali naquele lugar, e no final ele me procurou e falou, não, eu estou decidido a viver o meu sonho. Eu vou fazer educação física, vou ser um personal, vou ter o meu espaço. E ele já saiu dali com metas estabelecidas. E eu falo com ele até hoje. Esse ano ele já está fora da escola.
E aí ele falou, olha, eu já me matriculei na Faculdade de Educação Física e agora eu vou trabalhar, né, para ajudar a pagar a minha faculdade e tal. Então, assim, deu fruto. Mas a maioria engaveta já o sonho ali. Por quê? Tá na ânsia de trabalhar, tá na ânsia de ser independente, tá começando a namorar. E aí já entra nessa trajetória. Então, falando aqui do porquê, e perde o porquê, tá? Perde o seu porquê pessoal, que é o que o finalzinho desse capítulo tá dizendo pra gente. Que tinha vontade de seguir a carreira militar. Mas ele já interrompeu o estudo para ir trabalhar. Realmente é difícil cada realidade. Sim, entendeu? É muito complicado, muito complicado. A gente, quando entra para dar uma palestra, para dar um treinamento, alguma coisa, a gente entra para quê? Trazer luz ao propósito. Eu até tenho uma palestra chamada Traga a Luz ao Seu Propósito para professores também, tá? Por quê? Porque, gente, as circunstâncias da vida, elas vão nos afogando de uma tal maneira que faz com que a gente desista dos nossos sonhos. Eu, particularmente, recebi uma revelação de Deus, tá? Eu recebi uma revelação de Deus, que não era isso que Deus queria para minha vida. Ponto. Eu, Sandra. Mas eu fiz tudo que eu podia. Meus pais não me incentivaram com dinheiro, eles não tinham. Mas eles não se opuseram em nenhum momento. Eu que sempre tive a iniciativa, eu vou trabalhar para poder pagar o meu dentista, porque eu sabia que os meus pais não tinham condições, eu tinha que pagar a natação, eu tinha que pagar um curso, eu tinha que... eu saía de Nova Iguaçu, ia para Realengo todo domingo, que era o único dia que eu tinha de folga, para estudar na casa de uma menina que já tinha passado na prova e ela estava dando dicas pra gente de forma gratuita, só que a gente passava o dia lá. A mãe da menina, ela era bipolar, então às vezes elas estavam almoçando, a gente ficava na varanda cheia de fome, a gente não tinha dinheiro para comprar comida, às vezes a gente levava um biscoito, eu e uma amiga, até água a mulher controlava, a mãe da menina, e a jovem querendo nos ajudar. Mas eu fiz o que eu pude até o final. Eu fiz o que eu pude até o final. Mas eu recebi essa revelação de Deus e realmente hoje lido super bem com isso, porque realmente eu entendi que não era o que Deus queria para minha vida. Mas muitas pessoas enterram, que vai trabalhar até mesmo para ajudar dentro de casa. Então é por isso que a gente vê muitos profissionais frustrados. E aí quando a pessoa decide empreender, ela nem sabe mais qual é o porquê dela. Então, gente, eu recomendo esse livro para quem quer trazer clareza ao seu porquê, para quem não sabe o porquê do seu negócio, o porquê do seu serviço, o que você faz, qual é o seu porquê. Esse é um livro que traz clareza, tá? A gente conseguiu, ao longo desses dias aqui, ó, ter alguns insights aqui. Eu vou ler alguns para vocês, ó. O porquê. O que é o porquê dentro de uma empresa, de um empreendedorismo? É a visão. E o como é a missão. Então, toda empresa, grande ou pequena, ou média, ela precisa ter a visão, ela precisa ter a missão. A visão é o porquê. A visão, e aí ontem a gente leu aqui, falou um pouco da história de Walt Disney. Então, o Walt Disney, ele era a visão desse império que a gente vê até hoje, né? A Disney. A gente, até hoje. E o Walt, ele era a visão, ele era o detentor do porquê. Ele tinha o porquê que ele queria, qual era o porquê de Walt Disney? Encantar pessoas. E eu nunca fui na Disney. Se eu falar pra vocês que eu tenho sonho de ir, não tenho. Mas eu creio que eu vou, tá? Não é algo que tá no meu projeto, porque esse é o meu perfil, tá, gente? Mas eu conheço várias pessoas que já foram à Disney. Inclusive existem muitos livros que falam sobre... Marinog, não acredito! Seja bem-vinda. Então, quem já foi à Disney, Mariana já foi à Disney, com certeza.
As pessoas falam que a Disney é um lugar encantador. Encantador. E a gente recebeu um treinamento uma vez na empresa que eu trabalhei, no Galeão, lá no Duty Free, que se chamava One Dufry. O One Dufry, ele tinha o propósito de mostrar o quanto o trabalho, a entrega de excelência, o lidar com o cliente era importante. E aí ele usava, né, esse treinamento, ele tinha como base a Disney, o mundo Disney. E a Disney era o quê? As pessoas entram na Disney e, gente, nada as pessoas não veem um lixo no chão, as pessoas não veem, porque tudo na Disney funciona. Não tem um poste arranhado, o chão, não tem nada quebrado, porque tem uma equipe preparada para fazer reparos o tempo inteiro. Por quê? Porque eu passei por lá, estava tudo perfeito, mas alguém que entrou depois de mim mas tinha uma cerca quebrada. Não pode ter, porque da mesma forma que eu fui encantada, aquela pessoa que entrou após, ela precisa também ser encantada. Então, o porquê da Disney é encantar pessoas com o seu atendimento, com um Mickey muito bem humorado, com uma Minnie, um Pateta, um Shrek da vida. Tudo precisa funcionar o tempo inteiro. Então, existe toda uma estrutura em volta daquilo. O Walt sonhou com isso. Ele era o visionário, ele era a pessoa que sonhava e, né, metia muitas vezes os pés pelas mãos. Eu dei a dica desse filme para vocês assistirem ontem. E o Roy Disney, que era o irmão dele mais velho, que trabalhava em um banco, era o cara pé no chão, era o cara do como. Então, a visão e a missão, a visão é o porquê e a missão é o como. Precisa ter um casamento. Para uma empresa dar certo, é necessário que haja um casamento do porquê com o como, da visão com a missão. Então, se a sua empresa, por menor que seja, não tem uma visão, não tem um como, ela tem grande chance de falir, de perder para a concorrência. Defina a sua visão e a sua missão, ok? Encerramos aqui o capítulo 8. Segunda-feira nós leremos o capítulo 9. Saiba o porquê, saiba como e aí o quê. Tremendo, gente. Vamos tirar o nosso print? Gente, eu já estou desanimada para ir a Nova Iguaçu. Vocês acreditam? Para mim, eu estou olhando aqui, 10 horas já é tarde. Eu tô muito sem paciência para sair de casa. Peraí. Foi? Fez sentido, gente, para vocês a live hoje? Fez sentido? Esse finalzinho do capítulo foi meio confuso, mas o capítulo todo teve muito ensinamento para mim, muito. O meu porquê precisa gerar nas pessoas o desejo de se envolver, fazer parte de um movimento. Essa é uma dica tremenda. Antes das ferramentas poderosas e dos recursos, eu preciso ter uma mensagem clara e inspiradora. É isso. Fez sentido? Para você que está aqui comigo, fala aí para a gente encerrar a live. Lives ao vivo aqui no Instagram e lives gravadas no meu canal do YouTube, no Motivada para Motivar. Inclusive eu tenho que colocar a capinha em alguns vídeos que estão lá, porque eu estava fazendo isso, mas aí meu celular travou. Tá vendo? Por isso que eu preciso de um iPhone.
E o computador também teve um dia que não estava atualizando o YouTube, alguma coisa aconteceu. Não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Sim, fez sentido, Fabi? Beijos, até segunda. Vou definir o horário ainda, tá? Tchau, gente. Beijo, beijo.